Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês. Eu sou Arthur Bruno, sou professor de História, de Geografia, e nós estamos iniciando um curso que, nesse período aí de quarentena, a gente pretende aí colaborar com o conhecimento de vocês, com maior noção de história, de geografia, para que vocês possam usufruir também desse tempo que possam ter livres, para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento da história do mundo, da história do Brasil e também da história do Ceará, tá bom? Então nós vamos começar naquilo que eu estou chamando aqui de aula 1, Raízes do Brasil. Nós vamos debater, conversar com vocês sobre como é que foi o início da colonização portuguesa no Brasil, quais as dificuldades, quais os encontros que aconteceram naquele momento com novos povos e por que Portugal, por que um país pequeno da Europa conseguiu colonizar uma área imensa como é o que nós chamamos hoje de Brasil. Então vamos começar por Portugal. Por que Portugal? Bom, é bom lembrar que Portugal conseguiu se libertar, né, de uma área maior, que era a área de Leão, né, que foi dominada durante algum tempo pelos mouros, né, pelos aqueles muçulmanos que habitavam ali no norte da África, uma chamada Península Ibérica, que hoje é formada ali por Portugal, por Espanha. Toda aquela área ela foi dominada pelos mouros. E aos poucos, os ibéricos eles foram se libertando do domínio mouro, do domínio árabe. Bom, e o chamado Condado Portucalense foi uma das primeiras áreas que conseguiu essa independência, essa libertação do domínio mouro. E esse Condado Portucalense, em 1139, se tornou Portugal, né? Uma monarquia, primeiro rei Afonso Henriques, da dinastia Borgonha, e com o tempo Portugal foi conseguindo iniciar o seu desenvolvimento, né? Enquanto que a própria Espanha ainda não tinha se formado, porque havia vários impérios, várias monarquias, que depois acabaram formando a Espanha, como a gente também vai debater. Bom, então o que acontece? Quando Portugal consegue a sua independência, né, consegue se libertar aí dos mouros, Portugal começa a fazer comércio, né, com várias regiões da Europa, né? Uma área lá de Portugal, chamada Sagres, né, vai se destacar na questão marítima. Começa ali a se fabricar navios, começa ali a se relacionar com outras áreas ali da Europa, que já fazia o comércio há muito tempo. É bom lembrar que na Idade Média, aquele comércio que acontecia ali no Mar Mediterrâneo, e fica ali entre a Europa e a África, aquele comércio ele era feito sobretudo por duas cidades italianas, Gênova e Veneza. Então Portugal começa a fazer comércio com essas cidades, começa a fazer também comércio com Flandres, né, aquela região que ficava ali no norte da Europa, onde hoje ali é a Bélgica e a Holanda, né? Bom, o fato é que Portugal começa a se destacar, começa a construir navios ali, começa a ter naquela região, naquela área de Sagres, né, que havia um infante, né, uma pessoa da família real, Dom Henrique. Ele começa a se destacar, né, levando cartógrafos, levando pessoas que estavam ali acostumados a fazer viagens, sobretudo ali no Mar Mediterrâneo. E aí, a partir aí do início do século XV, Portugal, a partir ali de Sagres, começa a fazer viagens para o norte da África, né? Primeiro ali em Ceuta, em 1415, Ceuta fica ali no Marrocos, né, ainda no Mediterrâneo, e aí essas viagens vão começar a ocorrer no norte da África. Portugal vai comercializar, né,
com tribos africanas, com impérios africanos que ficavam ali no norte e também no oeste da África. É a partir desse momento que também Portugal começa a ter conhecimento, né, daquele grande comércio de escravos que se fazia ali na África. As tribos africanas lutavam entre si, aquelas tribos que perdiam, né, aquelas pessoas perdedoras daqueles conflitos, se tornavam escravos das tribos vencedoras. E os mouros ali, os árabes do norte da África, começavam ali a comprar esses escravos e o vender ali no Oriente Médio, e de repente Portugal passa a ter contato com esse comércio e também começa a comprar esses africanos que eram perdedores de conflitos entre tribos. Muito bem. Acontece que Portugal começa, portanto, a se destacar na Europa como um país que fazia essas navegações e fazendo comércio ali com o norte e com o oeste da África. Bom, o fato é que a Espanha também, né, quando consegue se libertar totalmente do domínio dos mouros, né, a chamada Reconquista, quando dois impérios importantes ali na região, na Península Ibérica, Castela e Aragão, esses dois impérios, essas duas monarquias se juntam, se unem com o casamento de uma princesa, né, de uma rainha, melhor dizendo, de Castela, que era Isabel, com o rei Fernando de Aragão, se unem, essas eram as duas maiores áreas ali da Península Ibérica, e formam o que depois vai ser a chamada Espanha. Isso acontece em 1492, que é justamente a data, o ano em que os mouros são totalmente expulsos da Península Ibérica. E isso vai fortalecer muito a Espanha. E ela também vai iniciar, nesse período, as chamadas grandes navegações. Em 1492, o genovês, né, nasceu em Gênova, Cristóvão Colombo, ele vai convencer a rainha Isabel e o rei Fernando, né, que estava ali começando, iniciando ali a Espanha, vai convencê-los a financiar, a organizar uma viagem para as Índias. Né? As Índias, o que nós chamamos hoje ali de um pedaço da Ásia, ali onde hoje é a Índia, onde é a China, onde é ali o Sudeste Asiático, onde é a Indonésia, tudo aquilo ali era conhecido como Índias. Então, a ideia de Cristóvão Colombo era viajar pelo oeste, saindo ali da Espanha, pegando ali o Oceano Atlântico. Ele dizia que se viajasse a oeste, inevitavelmente ele chegaria às Índias, já que a tese de Cristóvão Colombo era que o mundo era redondo. Era uma tese revolucionária, porque naquela época o que se acreditava era que o mundo era plano. Lamentavelmente, hoje tem gente defendendo de novo essa tese, o que é um absurdo do ponto de vista da ciência. Então, isso era revolucionário, porque as viagens que aconteciam naquela época eram, sobretudo, ali no Mediterrâneo. O Mediterrâneo é um mar que fica ali entre a Europa, a África e a Ásia. Então, o comércio acontecia no mar Mediterrâneo. Quando, em 1453, os turcos dominam ali Constantinopla, né, ali na Turquia, eles dominam também parte ali do Oriente Médio, os turcos vão obrigar aqueles comerciantes que faziam essas viagens entre Europa e Ásia, eles vão obrigar os comerciantes pagarem altos impostos por esse comércio. É por isso que os europeus vão começar a tentar buscar outro caminho para chegar à Ásia, para chegar às Índias, onde eles compravam as chamadas especiarias, produtos, né, pimenta, própria seda, né, porcelanas e diversos produtos e condimentos
para os alimentos, e isso valia muito dinheiro na Europa. Agora, quando os turcos tomaram Constantinopla, os europeus tiveram que pagar altos impostos, o que não era interessante para os comerciantes. Então, eles buscaram um outro caminho, agora pelo Atlântico, rodeariam o mundo até chegar às Índias. Era essa a ideia de Cristóvão Colombo. Em 1492, ele consegue fazer essa viagem, saindo da Espanha, e vai chegar à América. Só que naquela época ainda não existia América, né? O Cristóvão Colombo achava que tinha chegado às Índias, defendendo a tese dele, que viajando pelo oeste, pelo Oceano Atlântico, inevitavelmente ele chegaria às Índias. É tanto que Cristóvão Colombo morreu achando que tinha chegado às Índias e não a um novo continente como é a América. É por isso que os habitantes desse novo continente, que Cristóvão Colombo, né, passou a ter relação, esses habitantes passaram a ser chamados de índios. Entenderam? Erradamente. Cristóvão Colombo não chegou às Índias. Chegou a uma nova terra. Ele achava que era uma ilha, depois se viu que era um continente, né? E um daqueles viajantes, daqueles navegadores que vieram naquelas navegações, inclusive fez viagem com Cristóvão Colombo, foi Américo Vespúcio. Américo Vespúcio, ele passou a divulgar na Europa essas novas terras, né, que eles tinham chegado. E ele fez várias viagens nesse novo continente. Passou a divulgar isso. Ele foi o grande divulgador desse novo continente encontrado aí pelos navegadores. É por isso que, em homenagem a Américo Vespúcio, esse novo continente vai se chamar América. E não Colômbia, né? Em homenagem a Colombo, porque o próprio Colombo achava que tinha chegado às Índias e não ao novo continente. Muito bem. Então, a Espanha tomou a frente, chegando em 1492 a esse novo continente. Acontece que o objetivo maior daquelas navegações não era fazer novas descobertas de continentes, era um novo caminho para as Índias, era esse o grande objetivo, porque era lá que estavam aqueles produtos, as especiarias, que valiam muito dinheiro na Europa. É por isso que em 1498, o governo português, Dom Manuel, né, que era já ali o monarca, o rei de Portugal, ele vai organizar uma viagem. É evidente que essa viagem precisava muito dinheiro, né, precisava recursos, e isso era financiado pelos comerciantes, pelos burgueses, inclusive alguns deles judeus, né? Eles financiavam essas viagens, mas as viagens eram organizadas pela monarquia. Então, em 1498, uma expedição liderada por Vasco da Gama vai sair de Portugal e vai costear a África pelo Oceano Atlântico e vai chegar, viajando ali pelo Oceano Índico, à Índia, né? A Calicut, na Índia. E ali eles vão criar uma feitoria, um local para fazer comércio com os hindus, levando as especiarias, né, até Portugal. E a partir de Portugal, isso seria revendido para outros países europeus. Essa viagem de Vasco da Gama foi muito importante. É bom lembrar que 10 anos antes, né, Portugal, que já estava liderando ali no século XV essas grandes viagens, ali pela costa da África, em 1488, Bartolomeu Dias, liderando um grupo de navios, vai chegar ali na África do Sul, no chamado Cabo das Tormentas, né, que vai se tornar o Cabo da Boa Esperança. Ali era a fronteira do Oceano Atlântico e do Oceano Índico. Pois bem,
10 anos depois, Vasco da Gama vai chegar ao Cabo da Boa Esperança e vai continuar a viagem ali pelo Oceano Índico, costeando ali a África do Leste, até chegar ao continente asiático, chegando na região que hoje é a Índia. Entendeu? Bom, então Portugal saiu na frente, né? É verdade que a Espanha chegou à América, mas o objetivo principal dos navegadores era chegar às Índias, era chegar à Ásia. Pois bem, então, com essa viagem de Vasco da Gama, Portugal encheu os olhos, conseguiu o seu objetivo, que era chegar, né, às Índias, naquela época era como se chamava a Ásia, por um novo caminho, não mais pelo Mediterrâneo, portanto não teria mais que pagar aqueles impostos aos turcos, né? E eles foram agora pelo Oceano Atlântico, costeando ali a África, entrando no Oceano Índico, até chegar efetivamente à Índia e ali fazer uma feitoria, um local para fazer o comércio com os hindus. Pois bem, a viagem em 1500, organizada de novo por Dom Manuel, que era o monarca, que era o rei, convidando um fidalgo, né? Alguém de uma classe relativamente alta, alguém que era destacado em Portugal, que era o Pedro Álvares Cabral, convidou Pedro Álvares Cabral para liderar uma viagem para as Índias. O objetivo agora era fazer uma grande navegação com muitos navios, eram 10 naus e 3 caravelas, portanto 13 navios, que fariam o mesmo caminho de Vasco da Gama até chegar à Índia e lá comercializar com os hindus, comprando aí essas especiarias, e compravam barato, para vender essas especiarias a preços elevados e ganhar muito dinheiro na venda desses produtos para países europeus. Acontece que em 1492, Cristóvão Colombo já tinha chegado a novas terras. Quando isso aconteceu, Portugal, que era o líder das viagens ali marítimas no século XV, fez um acordo com a Espanha, mediado pela Igreja, pelo Vaticano. Qual era a ideia? Dividir ali, né, uma região onde um pedaço fosse da Espanha, um pedaço fosse para Portugal, para evitar um conflito, para evitar uma guerra, uma disputa por essas terras. Fizeram um acordo em 1494. Esse tratado foi feito lá, assinado lá na Espanha, né, em Tordesilhas, daí o nome, Tratado de Tordesilhas. E o que é que dizia esse tratado? Dizia o seguinte: a partir de 370 léguas a oeste, portanto, caminhando aí para a América, a partir de um arquipélago que já estava ali dominado ali por Portugal, que era Cabo Verde, no Oceano Atlântico, né, na África, mas é um arquipélago. A partir daquele arquipélago, 370 léguas a partir dali, iria ser traçado um meridiano, né, vertical. Tudo que ficasse a leste do meridiano, a 370 léguas de Cabo Verde, tudo que ficasse a leste, né, em direção à África, pertenceria a Portugal. Tudo que ficasse a oeste pertenceria à Espanha. Por quê? Porque a Espanha, através de Cristóvão Colombo, tinha chegado ali em terras novas, né, e depois vai se chamar América. Acontece que esse Tratado de Tordesilhas, essa linha vertical, passava onde hoje é ali Belém, no Pará, e Laguna, em Santa Catarina. Entenderam? Então, tudo que ficasse do lado de lá, a oeste, pertenceria à Espanha. Inclusive, 2/3 do que a gente chama hoje de Brasil. Só a parte litorânea, né, entrando um pouquinho mais ali, vindo de Belém até Laguna, essa área pertenceria a Portugal. Então,
Se houve esse acordo já em 1494, o Tratado de Tordesilhas, Portugal, né, já sabia que havia terras do lado de cá, né, daquilo que depois vai se chamar de América. E alguns navegadores já estavam viajando pela América Central, né, já estavam viajando aqui pelo norte da América do Sul. Então, Portugal já tinha notícias, né, de que havia terras do lado de cá. É por isso que o Pedro Álvares Cabral vai liderar essa viagem em busca das Índias. O objetivo dele era fazer o mesmo trajeto de Vasco da Gama e chegar à Índia, mas ele também saiu com o objetivo de ver o que é que tinha nessas novas terras que estavam sendo descobertas. Então ele chega a Cabo Verde, nesse arquipélago ali, né, na África. Aí ele vai viajar mais para o oeste, para justamente observar, vinha com orientação de saber que terras eram essas. É aí que eles vão chegar ali a Porto Seguro, vão chegar ali ao sul da Bahia, né? E vão ver que realmente havia terras e que aquelas terras, portanto, pertenciam a Portugal. Era preciso que houvesse uma ocupação dessa região, que aconteceria posteriormente. É por isso que Pedro Álvares Cabral chega aqui nessas terras. Eles vão chamar essa terra de Ilha de Vera Cruz, porque no começo se achava que era uma ilha. Depois vai chamar de Terra de Santa Cruz. Também vão começar a chamar de Terra dos Papagaios, porque havia muitos papagaios ali naquela região, né? Mas futuramente, devido à extração de uma madeira, na verdade a busca não era apenas da madeira, mas de uma tintura, né, de uma resina que tinha dentro dessa árvore, que foi chamada de pau-brasil. Na verdade já se chamava pau-brasil, porque essa árvore não existe apenas no Brasil, ela existia também em outras regiões. E tem uma resina dentro dela que era utilizada para tingir roupas, uma resina assim avermelhada, né? Cor de brasa. Então se chamava pau-brasil essa árvore, antes de 1500. Ela já existia em outras regiões. Então, quando no início não se encontrou ouro, não se encontrou prata, né? Viu-se que a única atividade que podia ser feita ali naquele primeiro momento de colonização era a extração, né, dessa madeira, dessa árvore, que tanto era interessante para a construção, mas também, sobretudo, para tingir roupas, que já era conhecida como pau-brasil. Então, era a árvore pau-brasil, encontrada em larga escala na Mata Atlântica, naquele litoral onde os navegadores estavam chegando. Então, começou a se chamar Terra do Pau-Brasil, Brasil. Daí a origem do nome do nosso país. Mas, como eu disse, Pedro Álvares Cabral tinha como objetivo chegar à Índia. Então, ele passou aqui uma semana, né? Chegou no dia 22 de abril de 1500, começou a ter contato ali com os indígenas. Eles se impressionaram porque eles não imaginavam que iam encontrar, né, pessoas, seres humanos, e tão diferentes, tão bonitos, né, com todas as características indígenas, e eles foram mantendo logo contato, e os indígenas ali os receberam bem, né, e aquilo foi uma grande novidade. Passaram uma semana, celebraram a missa no dia 26 de abril e continuaram a viagem para as Índias, para a Índia especificamente, repetindo ali aquele feito de Vasco da Gama 2 anos depois. É por isso que essa área, que depois nós vamos chamar de Brasil, não foi ocupada logo, não foi colonizada pelos portugueses. O objetivo era vir, conhecer essas novas terras, ocupar minimamente, para dizer, olha, Portugal, né, domina essas áreas, e continuar o comércio entre Índias e Europa, que é o que estava dando dinheiro aos portugueses naquele momento. Então não houve interesse imediato, já que não encontraram ouro, prata, imediato de povoar, de colonizar essas terras que mais tarde
vão ser chamadas de Brasil. Entenderam? Ora, foram feitas algumas expedições exploratórias, né, para conhecer melhor esse litoral, sobretudo, daquilo que vai ser chamado posteriormente de Brasil. Mas não houve uma ocupação nova. Também havia uma preocupação porque franceses, né, holandeses, também começaram a fazer viagens e começaram a descobrir também essas terras. E havia uma preocupação com Portugal de, efetivamente, ocupar essas áreas e não dar espaço para qualquer domínio francês ou domínio holandês, né? Portanto, em 1532, olha lá, quanto tempo depois, é que vai começar algum tipo de ocupação permanente, algum tipo de povoamento nessa região. É quando Martim Afonso de Souza vai liderar um grupo que vai fazer uma viagem, costeando o litoral, conhecendo melhor esse litoral, e lá no litoral, onde hoje é São Paulo, em São Vicente, vai se criar a primeira vila nessa região que se chamará Brasil, a Vila de São Vicente. A partir de 1532, portanto, é que se começa ali com a Vila de São Vicente, o povoamento do Brasil. Bom, mas Portugal tinha como grande interesse naquele momento o comércio com a Ásia, o comércio com as Índias, o comércio das especiarias. Essa atividade de ocupar o Brasil, naquele momento, era uma atividade secundária, sobretudo porque eles não encontraram ouro e prata. É bom lembrar que no mesmo período, ali a partir de 1520, né, os espanhóis começaram a ocupar ali a região do México, ali na América Central, aquelas ilhas da América Central, e Fernão Cortés, né, liderando aí um grupo de exploradores, eles vão chegar ao México, vão descobrir ouro, né, prata, e vão dominar os astecas, né? Vão dominar os astecas e vão começar a explorar esses minérios valiosíssimos naquele momento na Europa. Mais ou menos ali, um pouco depois, Francisco Pizarro, né, vai chegar com um grupo ao Peru. E lá no Peru, eles vão dominar os incas e vão também descobrir ouro, prata naquela região, que era tudo que Portugal queria e não conseguiu no Brasil. E a Espanha teria conseguido, tanto no México como no Peru. E aí, evidentemente, que os portugueses continuaram insistindo nessas viagens para tentar realmente, efetivamente, ver se conseguiu também ouro e prata. Efetivamente, no litoral brasileiro, eles não conseguiram. E no início, eles viram que a única possibilidade de ter algum ganho econômico com essa ocupação do litoral era justamente explorando essa árvore que era tão interessante, tanto pela tintura como pela madeira, que era o pau-brasil. Mas estava pouco dinheiro, eles faziam algumas feitorias ali no litoral, faziam negócios com os índios, né, os tupis, que viviam ali no litoral, né, e viviam da caça e pesca, uma pequena agricultura, né, naquele primeiro momento, muito rudimentar, e esses índios extraíam essas árvores para os portugueses, ganhavam ali alguma coisa em troca, alguma bebida, bijuterias, coisas que eram interessantes para os índios, que eles não conheciam, aqueles produtos manufaturados. Haviam essas trocas e nessas feitorias se armazenavam, não é, a madeira que era exportada para a Europa. Mas isso não tinha um grande valor, as especiarias davam muito mais dinheiro do que esse comércio de pau-brasil. Muito bem. Mas acontece que Portugal percebeu que tinha que organizar melhor essa ocupação do Brasil. É por isso que em 1534, aí já era um outro rei, né, o rei seguinte, Dom João III,
em Portugal, ele vai organizar um sistema para ocupar economicamente o Brasil. Ele viu que tinha ocupado Açores, né, um arquipélago, Madeira, né, no Oceano Atlântico, através de um sistema que eles chamavam de capitanias hereditárias. E esse sistema deu certo nessas ilhas ali do Atlântico que estavam sendo exploradas por Portugal. Então eles trouxeram esse mesmo modelo para ocupar economicamente o Brasil, as chamadas capitanias hereditárias. Eles dividiram o Brasil em 15 pedaços horizontais, né, vindo aí pelo litoral, ali pelo Oceano Atlântico, faziam aí um espaço, né, e foram dividindo pelo litoral de forma horizontal. Eram 15 pedaços, mas eram 14 capitanias hereditárias. Uma delas tinha 2 pedaços, por isso que eram 14 capitanias e 15 áreas, né? Evidentemente que essas áreas elas tinham que ser cortadas horizontalmente até chegar ao Tratado de Tordesilhas, né? Aquela área, aquela reta, né? Aquela reta, portanto, perpendicular a essas áreas que estavam sendo criadas, essa reta que ia de Belém à Laguna, justamente o Tratado de Tordesilhas, porque tudo que ficasse a oeste pertenceria à Espanha e não a Portugal. Evidentemente que esse sistema não funcionou muito bem, né? Por quê? Cada área dessa, cada capitania, era dada a um nobre, fidalgo, ou alguém da nobreza, né, de Portugal, para explorar essa capitania. E o capitão, né, capitania, o donatário que recebia essa capitania, ele podia explorar diretamente, ele podia também explorar uma parte e dar áreas dessa capitania para outras pessoas explorarem. Isso é o que se chamava de sesmarias, né? Ele entregava áreas a sesmeiros, para que esses sesmeiros, recebendo essa área do donatário, explorariam economicamente. É por isso que o Brasil, no início, ele foi dividido em latifúndios, né? Grandes porções de terras, as sesmarias, que eram justamente dadas pelos donatários para que efetivamente aquela área fosse explorada. O fato é que isso não deu certo, porque precisava de grandes investimentos. Esses nobres, esses fidalgos, não se interessaram muito em explorar essas capitanias hereditárias. Eu destacaria que 2 exceções, né? A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, justamente onde estava aquela primeira vila criada por Martim Afonso de Souza. Essas capitanias prosperaram de alguma maneira, sobretudo por causa das plantações que foram feitas nessas áreas. Se descobriu ali na zona da mata, né, que é uma região ali do litoral nordestino, se descobriu um solo muito efetivo, muito produtivo, chamado solo massapê. Solo escuro, cheio de organismos, né? Um solo orgânico, né? De aluvião. Aquilo foi muito importante, porque eles viram que uma planta que não era original daqui do Brasil, eles trouxeram lá da Ásia, trouxeram da Índia, descobriram que havia uma planta que se deu muito bem nesse solo. A cana-de-açúcar, por isso que é chamada também a cana da Índia, né? Porque, na verdade, a cana-de-açúcar ela não teve a sua origem aqui na América. Ela foi trazida da Ásia e foi plantada, né, pelos europeus aqui na América. E, então, os portugueses, eles viram que esse solo dava muito bem para plantar cana-de-açúcar. Então, apenas 2 capitanias prosperaram, São Vicente e Pernambuco, principalmente Pernambuco, com a plantação de cana-de-açúcar, que começou a ser feita já no início dessa ocupação. Muito bem. Isso, portanto, vai consolidar, né, a ocupação do Brasil pelos portugueses. Na verdade, o que eles queriam mesmo era ouro e prata.
aquilo que os espanhóis tinham conseguido. Eles viram que não conseguiram, pelo menos no litoral, perceberam que essa plantação poderia dar algum rendimento, vendendo, né, o produto, né, o melaço que era feito dessa cana-de-açúcar lá na Europa. Porque o açúcar era muito valorizado pelos europeus, valia muito dinheiro lá na Europa. Muito bem. E quem eram esses habitantes que foram encontrados aqui pelos portugueses? Eles eram de muitas nações, eram muitos povos. O índio não era um tipo só, havia muitas nações, falando muitas línguas, né? No litoral se destacavam os chamados tupis, também um pouco ali, entrando ali pelo sertão ali do sudeste, para o sul, havia também os guaranis, e havia também várias outras nações, né? Que estavam vivendo ainda num período quase paleolítico, num período ainda muito arcaico, viviam da caça e pesca. Os tupis aqui no litoral também já faziam um plantio, plantavam alguma coisa, milho, algodão, já faziam algum tipo de plantio, portanto eles estavam um pouco mais à frente no nível civilizatório do que aqueles indígenas mais do interior, né? Evidentemente que chamar de índio estava errado, e Colombo achava que tinha chegado à Índia, daí todas essas nações foram chamadas de índias. Muito bem. Ora, o fato é que muitos desses indígenas, a estimativa é que havia de 3 a 5 milhões de povos, de nações indígenas naquele período, eles tomando contato com os portugueses, com os europeus, de uma maneira geral, eles tiveram muita dificuldade. Primeiro porque muitos europeus resolveram escravizar aqueles índios para plantar, para criar gado, ou seja, para utilizá-los como mão de obra nos seus negócios. E os índios, evidentemente, tinham outra cultura, tinham outros costumes, tinham muita dificuldade, né, de se adaptar àquele tipo de atividade. E viviam em liberdade, não queriam viver presos, né, como praticamente escravos daqueles europeus que estavam ali tendo suas atividades econômicas. Então, vai haver aí muito problema nesse relacionamento entre os índios e os europeus. É verdade que muitos índios pereceram, morreram, porque eles tiveram contato com os portugueses trouxeram determinadas doenças, vírus, que eles não tinham anticorpos, né? Então, varíola, sarampo, gripe, coisas que eles não conheciam. E eles não tinham anticorpos, não tinham imunidade e muitos morreram. A maior mortandade dos índios foi por doenças trazidas pelos europeus. Muito bem. Então, nessa ocupação inicial, muitos índios foram escravizados. Evidentemente que houve europeus que faziam a defesa desses indígenas, né, que eram contra a escravização desses índios. Sobretudo, jesuítas, né? A companhia foi criada justamente em 1534 por Inácio de Loyola, né? E os jesuítas tiveram um papel muito importante para defender esses índios contra os interesses dos portugueses em escravizá-los, né? Então, eles vieram logo no início da colonização e vieram com essa ideia de proteger os índios, de evangelizá-los, né? Eles achavam que os índios eram muito puros, que necessitavam, né, dessa evangelização, né, para serem salvos, né? Então, eles, desde o início, interromperam um pouco essa ganância dos portugueses em escravizá-los. Bom, o fato é que, como as capitanias hereditárias não deram muito certo, Portugal resolveu criar um sistema complementar às capitanias, que era o sistema de governos gerais. Eles achavam que tinha que ter um tipo de centralização. As capitanias continuariam, mas haveria um governo mais central dessa colônia que eles estavam aqui ocupando, e essa colônia que eles estavam administrando,
E é por isso que foi criado o sistema de governo geral, em 1548. Um ano depois, 1549, vai ser ali criada ali a cidade, a Salvador, onde seria a sede desse governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que trouxe justamente esses jesuítas, né, para ajudar nesse relacionamento com os indígenas, né? Então, ali, Manuel da Nóbrega, né? E depois vai vir José de Anchieta, que vai ter um papel fundamental na evangelização dos indígenas, no relacionamento entre portugueses e indígenas. Muito bem. Mas vejam, Portugal e Espanha, no século XVI, lideraram essas grandes navegações, lideraram esse processo de ocupação no continente americano. No entanto, tanto a França como a Holanda, que também já eram países que estavam ali se destacando, que eram países que faziam um grande comércio ali na Europa, eles achavam que a terra não podia ser dividida entre Portugal e Espanha. É por isso que esses dois países também vão fazer viagens para o continente americano na tentativa de ocupar alguma área, né? A França vai ocupar lá parte da América do Norte, né? Aquela região onde hoje é o Canadá, boa parte de onde hoje forma-se ali formam-se os Estados Unidos, né? Também foi uma área inicialmente ocupada pelos franceses, né? A Guiana Francesa, né? Mas eles também tinham interesses nessas áreas onde depois se formou o Brasil. É tanto que os portugueses vão tentar ocupar uma área onde hoje é o sudeste brasileiro, o Rio de Janeiro. Eles vão tentar criar lá um povoamento, uma ocupação, que eles vão chamar de França Antártica, né? Antártica é sul, né? Então, eles entendiam que, já que os portugueses não estavam ocupando bem aquela área, eles, sobretudo, calvinistas, né? Aqueles que tinham uma visão assim de desenvolver mais o capitalismo, o comércio, eles vão tentar ocupar uma parte do Brasil, a França Antártica. Então, vão chegar aqui em 1555, vão tentar ali ocupar, faz ali um forte, começa a ocupar lá essa área do Rio de Janeiro, e evidentemente Portugal não vai aceitar, né? Portugal vai resistir, Portugal vai brigar para manter a ocupação de todo o litoral brasileiro. Eles não vão aceitar essa ocupação francesa. É por isso que, à época, o governador geral era Mendes Sá, né? Vai resistir, vai mandar tropas, né? E lideradas por um sobrinho seu, que é Estácio de Sá. Estácio de Sá, ele vai criar lá um forte, vai combater os franceses naquela ocupação. E, em 1565, Estácio de Sá vai criar ali uma espécie de vila que vai dar origem à cidade do Rio de Janeiro. 2 anos depois, os portugueses vão expulsar os franceses, em 1567. Nessa luta, Estácio de Sá, inclusive, vai ser morto, né? Nessa luta, na tentativa de libertar dos franceses aquela região. O fato é que os portugueses vão vencer, os franceses vão ser expulsos lá daquela área onde hoje é o Rio de Janeiro. Algum tempo depois, em 1612, os franceses vão tentar ocupar essa área onde hoje é o Maranhão, um pedaço ali do Pará, né? Em 1612, eles vão criar ali um forte, São Luís, que vai dar origem à capital do Maranhão. Evidentemente que também os portugueses não vão aceitar. Essa área que os franceses estavam criando, essa ocupação foi denominada pelos franceses de França Equinocial. Os portugueses também vão se armar, vão organizar navios e vão expulsar também os franceses lá do Maranhão. Então, vocês estão percebendo que os portugueses tiveram muita dificuldade, porque eles tinham que lutar contra outros países europeus que tinham interesses também naquela região. Muito bem. Portugal inicialmente,
foi governado por uma dinastia, era a dinastia Borgonha. Lembra que eu falei? 1139, né? Foi criado o primeiro reinado em Portugal, libertando-se ali de Leão, que era o império que havia ali, que depois vai pertencer, vai formar a Espanha. Ali em 1139, Afonso Henriques vai criar a dinastia Borgonha. Depois vai vir uma nova dinastia numa luta ali com a Espanha. A Espanha tinha muito interesse em dominar Portugal. E em 1385 vai vir uma segunda dinastia, dinastia Avis. Acontece que em 1578, um rei da dinastia Avis, que era justamente Dom Sebastião, ele vai organizar uma tropa lá em Portugal e vai viajar ali pelo Mediterrâneo até chegar ao Marrocos para expulsar os mouros dali. A intenção era ocupar aquela área, expulsando os mouros ali do norte da África, do Marrocos. E numa batalha de Alcácer Quíber, Dom Sebastião vai morrer. Era um jovem, de 24 anos, solteiro, né? E, portanto, não tinha descendentes. Quando ele morre, em 1578, essa morte vai ser muito sentida pelos portugueses, porque havia muita expectativa com aquele jovem rei, né? Dom Sebastião, daí o sebastianismo, né? A ideia de que esse rei poderia retornar de alguma maneira ainda, porque nunca se encontrou o corpo dele. Então havia sempre a expectativa de que o rei podia retornar. Não retornou, na verdade ele morreu, foi assassinado ali naquela guerra com os mouros. Então, quando ele não retorna, o parente mais próximo era um cardeal, Dom Henrique, né? Vai se tornar rei de Portugal, esse cardeal Henrique I. Mas ele vai morrer 2 anos depois. E ele não tinha filhos. Portanto, em 1580, ninguém ali assumiu em Portugal o reinado. Não havia descendentes, né? Nem de Dom Sebastião, nem de Dom Henrique. O que é que acontece? A Espanha, Filipe II, que era neto de Dom Manuel, que tinha um parentesco, né, com a família real, ele vai lutar para assumir o trono de Portugal. Então, Filipe II vai ser ao mesmo tempo rei da Espanha e rei de Portugal. Vai acontecer a chamada União Ibérica, e isso, portanto, em 1580. De 1580 a 1640, ocorre a chamada União Ibérica. Então, o rei será ao mesmo tempo de Portugal e da Espanha. E quem estava governando a Espanha nesse período era a família Habsburgo, uma das famílias mais importantes da Europa naqueles séculos, né? A Espanha era uma potência, era a maior potência do século XVI, assim como Portugal se destacou no século XV, a maior potência no século XVI era justamente a Espanha. Então a Espanha vai ficar ao mesmo tempo, né, com o rei espanhol governando a Espanha e governando Portugal. Nesse período, a Espanha, ela também dominava a Holanda, ali os chamados Países Baixos, né? Era uma área que era dominada pela família Habsburgo. Portugal, antes da União Ibérica, tinha um excelente comércio com a Holanda. Essa plantação de cana-de-açúcar que se fazia no litoral do Nordeste, né, se produzia a partir daquela cana-de-açúcar um melaço, né, e isso era exportado pelos portugueses. Só os portugueses podiam fazer isso, era um monopólio português. Eles viajavam, levavam de navios até a Holanda. E a Holanda era importante como área de comércio. Então, a Holanda comercializava aquele produto para o restante da Europa. E lá mesmo na Holanda, eles refinavam esse melaço, fabricando o açúcar. E nesse período, o açúcar se tornou muito valioso ali na Europa. Um produto de luxo, um produto caro, né? Portanto, Portugal produzia aqui na zona da mata, no Nordeste, exportava, levava para a Holanda, e a Holanda
aprimorava, né, refinava, fazia o açúcar e vendia para o restante da Europa. Então havia um comércio muito intenso entre Portugal e Holanda. Quando aconteceu a União Ibérica, houve um problema, porque naquele período a Holanda vivia em conflito com a Espanha, porque a Holanda queria se libertar do domínio espanhol. Então a Espanha não facilitou a vida da Holanda. Acabou aquele comércio tranquilo que havia entre Portugal e a Holanda. Então a Holanda, ao sentir dificuldades, né, já que o domínio agora era espanhol, a Espanha não queria facilitar a vida da Holanda, porque vivia em conflito, né, a Holanda vai querer manter esse comércio, porque havia um prejuízo. Ela parou praticamente esse comércio que havia entre Portugal e Holanda. Então, a Holanda vai vir para o litoral brasileiro, para o litoral nordestino, na tentativa de continuando esse comércio que havia anteriormente. E o que é que faz a Holanda, então? Ela tenta ali invadir a Bahia, ali em 1624, tenta invadir ali a Bahia, não consegue, Portugal resiste, né? Os colonizadores portugueses ali resistem, mas pouco tempo depois, 1630, a Holanda vai se armar melhor e vai dominar uma boa área da capitania de Pernambuco. Não só Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Itamaracá. Então, a Holanda vai jogar pesado, porque ela era muito forte, tinha muito dinheiro, ganhava muito dinheiro com o comércio lá na Europa. A Holanda vai se fortalecer e vai fazer negócio com os produtores de cana-de-açúcar ali da região de Pernambuco. E a Holanda tinha uma grande vantagem. Como lá a religião dominante era calvinista, eles eram protestantes, né? Eles não perseguiam judeus, eles não perseguiam protestantes, eles eram mais tranquilos, eles aceitavam mais outras religiões. Então, muitos judeus, né, e também protestantes vieram ali para a região de Pernambuco para produzir ou para comercializar a cana-de-açúcar. Já Portugal e Espanha não, porque eles eram países católicos, não aceitavam os protestantes, não aceitavam os judeus e até os perseguiam através da Inquisição. Então, os judeus eram perseguidos. Os judeus tinham que se converter, né, ao catolicismo para continuar fazendo os seus negócios, né? Eram chamados cristãos novos. Eles tinham que se converter, deixar de ser judeu, porque senão era expulso, ou era preso, né? Ou muitas vezes, alguns até eram considerados hereges e foram até assassinados pela Inquisição. Já a Holanda não. A Holanda vivia harmoniosamente com os judeus e isso foi muito importante para o domínio holandês no Brasil. Portanto, entre 1630 a 1654, boa parte do Nordeste, a partir de Pernambuco, né, a partir ali de Recife, aconteceu o domínio holandês. Claro que os portugueses resistiram. Claro que os portugueses trataram de tentar expulsar os holandeses dali, né? Nesse período é que começam as primeiras navegações para o Ceará, né? Vejam, o domínio holandês foi entre 1630 a 1654. Né? Muito bem. Um pouco antes disso, mas já havia a União Ibérica, né? Foi de 1580 a 1640. Um pouco antes, começam a haver algumas expedições, algumas viagens no litoral nordestino, na tentativa de proteger esse litoral, tanto dos franceses como dos holandeses. Então, numa dessas viagens, em 1603, Pero Coelho chega ali onde hoje é a Barra do Ceará. Qual era o objetivo? Criar ali um forte para, a partir dali, evitar que aquele litoral, né, e o litoral dessa região fosse dominado pelos franceses. Então, em 1603,
Pero Coelho vai criar um forte onde hoje é a Barra do Ceará. O Forte de São Tiago, um fortinho, um pequeno forte, não é algo muito precário, né? Então, foi o primeiro forte a ser criado nessa região que mais tarde vai ser chamada de Ceará. Mas aí, Pero Coelho vai viajar para a região ali da Ibiapaba, Maranhão, combatendo os franceses. A ideia era expulsar os franceses. Os franceses fizeram amizade com os índios, começaram a fazer negócio com os índios naquela região. Então, havia o interesse de Portugal de expulsar esses franceses de lá. Muito bem. Nessa viagem de Pero Coelho, veio um jovem chamado Martim Soares Moreno, né? Que vinha também nesse trabalho de expulsão dos franceses dessa região. Fazia parte dessa tropa de portugueses que estavam com esse objetivo. Bom, em 1611, né, de novo vai haver um grupo que vai vir para essa região justamente nessa tentativa, de novo, de combater os franceses. Só que agora esse grupo já era liderado por Martim Soares Moreno. E Martim Soares Moreno vai criar praticamente da mesma área, porque aquele fortinho de São Tiago, ele vai se desfazer, os índios não vão ter boa relação com os portugueses naquele momento, e acabar se desfazendo totalmente aquele fortinho de São Tiago. Em 1612, logo um ano depois, no ano seguinte, Martim Soares Moreno vai criar o Forte de São Sebastião. Só que aí ele vai cuidar mais, ele vai criar lá um grupo que vai tomar de conta desse forte. Então, primeiro fortinho, 1603, Santiago, mas que ele vai se desfazer. 1612, Forte de São Sebastião, criado por Martim Soares Moreno, que vai ser o primeiro capitão-mor dessa região, que mais tarde vai ser chamada de Ceará. É por isso que muitos dizem que Martim Soares Moreno é o criador, é o fundador do Ceará. Claro que não fundou, já existia, mas realmente é para se destacar que ele foi o primeiro a ocupar de forma mais efetiva, né, ali na Barra do Ceará, com o Forte de São Sebastião. Ele depois vai continuar nesse combate aos franceses, volta para Portugal, depois volta de novo aqui, mas aquela ali não vai prosperar, né? Ali aquele fortinho, ele mais tarde vai ser tomado pelos holandeses, né? Em 1637 os holandeses vão tomar aquele forte de São Sebastião e logo vão ser expulsos também pelos próprios índios, porque os holandeses, que no início tinham uma boa relação com os índios, mas também passaram a ter muitos conflitos. Ele queria explorar os índios não aceitavam aquele relacionamento. Então, em 1644, os índios vão expulsar também os holandeses daquele forte. Muito bem. Pouco tempo depois, em 1649, os holandeses, que já estavam dominando boa parte do Nordeste, eles vão criar um forte agora, não mais na Barra do Ceará, mas ali ao lado da foz do riacho Pajeú, já aqui nessa área que depois vai ser chamada de Fortaleza. Então, tem ali uma duna, né? Ali onde hoje é a 10ª região militar do Exército Brasileiro, ali nas margens, ali próximo à foz do riacho Pajeú, eles vão criar o Forte de Schoenburg. Schoenburg era justamente o líder, né, o governador dessa colônia que foi criada pelos holandeses do Nordeste. Por isso que o nome era Schoenburg. Matthias Beck foi o líder dessa expedição, vai criar o Forte de Schoenburg. E em torno do Forte de Schoenburg é que vai se criar um lugarejo, que mais tarde vai ser uma vila, e vai gerar a cidade de Fortaleza. Então, a origem de Fortaleza foi justamente o Forte Schoenburg. Muito bem, mas acontece que em 1654 os portugueses vão se organizar melhor e vão expulsar os holandeses de Pernambuco e de todo o Nordeste.
Vocês lembram das famosas batalhas de Guararapes, né? Lá em Pernambuco. A Batalha de Guararapes, na verdade, vão acontecer tanto em 1648 como 1649. Ali, inclusive, se destaca muito que ali houve a união dos negros forros, né, que já não eram mais escravos, com os índios, né, os negros liderados ali por Henrique Dias, Felipe Camarão liderava os índios, né, e os portugueses, eles expulsaram, portanto, em 1654, logo depois ali, naquelas vitórias de Guararapes, eles expulsaram os franceses de Pernambuco e, evidentemente, também de todo o Nordeste. E é por isso que o Forte de Schoenburg vai ser também ocupado pelos portugueses. E aí vão mudar o nome, evidentemente. Em vez de Forte Schoenburg, vai ser chamado de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. E vai dar origem à vila de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção e depois à cidade de Fortaleza, ok? Entenderam bem? Então a gente conclui por aqui a nossa primeira aula, tá? Fechando aqui com a criação, né, do forte que mais tarde vai dar origem à nossa capital, ok? Até a próxima então. Um abraço.